Olá, meu amigo, minha amiga que curte aí o canal da Revista Master, você que gosta de artes marciais, principalmente você que gosta de karatê. Estamos aqui em Setiba, não é? No Espírito Santo. Estamos aqui na casa do falecido Sensei Luiz Watanabe, com a aluna dele, a Maria Cristina, tá, que ela está cuidando aqui da casa, o Schuster, que foi o primeiro professor de karatê dela, e a Elaine, que vocês provavelmente conhecem, né, da Bueno Editora. Então, a gente está aqui num dia muito especial. Aqui ao fundo temos onde era o dojo do Sensei, e a gente vai conversar de karatê, conversar dessa história, como é que foi a vida dele aqui em Setiba, não é isso? Bacana. Sensei Watanabe foi o primeiro campeão mundial de karatê brasileiro, né? Nasceu no Japão, veio, se radicou aqui no Brasil, introduziu o karatê no Rio Grande do Sul. Uma pessoa muito importante, técnico da seleção brasileira, um grande nome do karatê. E aí, Cristina, como que você se sente aqui, né? Fica meio vazio, né? Vamos começar do começo, né? Você começou o karatê com o Schuster, né? Depois vamos falar do dojo aqui. Você começou o karatê com ele, depois você foi treinar com o Sensei Watanabe, não é isso? Eu iniciei no karatê, eu tinha 12 anos. Era um projeto, né, que existia no bairro. E geralmente quando a gente inicia, sempre é aquela pessoa mais graduada, né, que vai auxiliando ali. E essa pessoa foi o Schuster. E aí treinei durante um tempo. Depois a gente acabou, cada um se separou, foi pro seu lugar e tal. Aí foi onde entrou o Sensei Watanabe, né? Acabei conhecendo ele porque a vida inteira a gente treinava e falava, ouvia falar muito do Sensei Watanabe, né? Que é uma lenda do karatê. E aí, com essa separação nossa, né? Cada um seguiu sua vida, eu acabei conhecendo o Sensei aqui em Setiba. E aí eu comecei a fazer os treinos aqui com ele e tal. E aí, graças a isso, ele me graduou ao primeiro dan, faixa preta. E aí eu vim aqui, ficava finais de semana aqui com ele, conversava muito, adorava trazer frutas para ele, isso deixava ele muito feliz, assim, sabe? E hoje, vindo aqui na casa, não encontrar, saber que ele não está aqui mais entre nós, é bom, né? Eu me sinto feliz, mas ao mesmo tempo há aquele vazio, né? De você olhar para casa como você está vendo aqui, ali era o dojo onde ele dava aula tal, aqui era onde eu realizava o goshin, e hoje vocês estão vendo que a casa permanece quase que intacta. Da mesma forma que ele deixou, a casa está aí. Vocês puderam entrar em cada cômodo dessa casa e vocês estão vendo, era exatamente isso aqui. Se vocês pegar fotos antigas dele, né, vocês vão ver que não mudou quase nada. Porque as coisas que foram tiradas daqui foram poucas coisas, assim, né? Cada lugar que eu olho para essa casa, eu enxergo, eu vejo a figura dele aqui. Então, assim, é muito bom estar aqui, mas ao mesmo tempo dá aquele vazio, né? Aquela dor no coração, assim. É isso. Então, Schuster, você agora não treina mais karatê, né? Não. Ainda treina, né? É. Inclusive, eles estão abrindo agora aqui, a gente vai fazer outra matéria lá no Strike Fighters, né? Que estão abrindo um dojo de várias modalidades, né? Schuster, me fala aí a sua vivência no karatê. Bem, eu comecei no karatê em 2001, né? Eu tinha 11 anos e foi, na verdade, começar mesmo, eu comecei com 5 anos numa escola de karatê que tinha no meu bairro. Só que eu fiquei pouco tempo, era muito, muito criança. Fiquei acho, se eu não me engano, um ano mais ou menos. Aí foi passando o tempo, aí introduziram o taekwondo na escola onde eu estudava. Aí tive o contato com o taekwondo também. Aí, mas começar de verdade uma arte marcial e seguir foi aos 11 anos, em 2001, quando eu entrei no karatê. E o tempo foi passando, fui graduando. E eu cheguei à graduação de marrom na época, né? E nesse período eu fiz uma transição. Eu comecei a treinar o kickboxing também. E o projeto lá onde a gente tinha parou, né? No projeto de karatê parou, quando a gente seguiu no kickboxing. E anos depois, aí 16 anos depois, né, eu retorno para o karatê, né, reencontro a Cristina e ela segue junto comigo, me ajudando. Ela acabou me passando, né, ela acabou se formando primeiro do que eu recebi ela, mas ela se formou primeiro no karatê e ela me ajudou a seguir, vou retornar ao karatê e graduar também no karatê.
né? Eu graduei preta primeiro no kickbox, retornei ao karatê e a Cristina me ajudou, né, a seguir no karatê também e graduar faixa preta de karatê também. Então, gente, eu estou aqui dessa vez nessa live, né, com vocês, porque a gente está num lugar muito especial aqui, né? Aqui foi a casa do Sensei Watanabe. A Sensei Tanaka também morou aqui, a Cristina estava me contando, né? A gente está aqui nessa casa muito emocionado, né? Porque ainda mais a gente que faz o retrato, que conta histórias, né? Está aqui com as coisinhas dele, é uma grande honra para a gente, né? E a gente quer contar um pouco dessa história, né? A gente vai colocar algumas imagens aí de como era o dojo aqui. Aqui era praticado o Goshin, que a Cristina vai explicar um pouco melhor, né? E o Sensei foi uma pessoa muito ativa logo no início das artes marciais, um grande campeão e um grande homem, né, que gostava de cozinhar e tinha muitas coisas legais, né? Então, a gente vai aproveitar esse momento para poder enaltecer esse grande mestre que foi o Sensei Watanabe. Cristina, eu queria dizer assim, que para nós é algo que vai ficar na nossa história, estar aqui com vocês, né, lembrando do Sensei, mas assim, o que você aprendeu com ele? Qual foi um ensinamento mais importante que você aprendeu com o Sensei Watanabe? Qual é aquela lembrança que você nunca esquece? A lembrança que eu nunca esqueço é dele falar assim que o karatê é para a vida, não é que o karatê não se resume somente em socos e chutes e aquela coisa que quando você entra no mundo do arte marcial as pessoas acham que você vai ser ensinado a agredir pessoas, a bater em pessoas. E ele falava que não, que o verdadeiro karatê é aquilo que você consegue usar na tua vida. Um exemplo disso que eu estava conversando com você ontem é como você ensinou a gente a acender a churrasqueira de uma outra forma. Então, eram esses detalhes que ele ensinava pra gente. Ele falava, isso também você está praticando karatê. Então, assim, quando a gente acha que o karatê é só você ir lá e fazer a técnica e um exuki certinho e tal, não. Ele vinha e falava, não, o karatê também é isso. Então, isso, quando eu olho a minha redor, a minha volta, a natureza, isso também é karatê. É você respeitar a natureza, é você respeitar o próximo. Então, isso que ele deixou para mim, sabe? De você saber respeitar as pessoas, respeitar a natureza, viver em harmonia com as pessoas, com tudo, né? Então, isso é o grande legado dele, que ele deixou para mim no meu coração, foi isso, né? Então, Schuster, para você agora, você falou que continua praticando karatê, mas você é professor de Muay Thai, eu vi você fazer vários seminários, mas você fez seminário em Francisco Filho, né? Com pessoas do Muay Thai, vários renomados, né? Pessoas renomadas do Muay Thai. Você ensina Muay Thai, você ensina kickboxing. Qual que é a diferença do karatê para essas artes marciais que você ensina? Bem, toda arte marcial ela tem uma ritualística, digamos assim, né? Tem uma forma de começar, uma forma de terminar, tem uma metodologia, né? Vamos dizer, acho que seria assim. Cada modalidade ela tem suas nuances, assim, né? É uma forma de aplicar um golpe. Toda modalidade vai ter uma forma específica de fazer aquilo, né? Não existe certo, não existe errado, cada modalidade de uma forma. O karatê, como ele é japonês, né? Ele segue toda uma tradição, né? Que não se perdeu, né? Uma forma muito específica de conduzir a aula, né? As reverências que a gente faz tanto no início quanto no final. Isso você não começa uma aula sem fazer toda aquela ritualística, toda a reverência de início e de fim, né? E cada modalidade vai ter sua particularidade, né? Mas eu acho que a diferença é basicamente essa, as ritualísticas que estão em cada arte marcial. É isso que te atrai, né? Legal. A Elaine até perguntou do Goshin. Me fala como que eram os Goshins aqui que vocês faziam, como que era a vida do Sensei, como que era a vida dele aqui, ele recebia as pessoas, ele dava aula aqui. Me conta essa parte da vida dele. O Goshin, geralmente, ele realizava esse Goshin, era uma vez no ano aqui, geralmente na segunda semana do mês de março,
E aqui ele recebia pessoas do mundo inteiro, assim. E aqui ele dava as aulas aqui também, a técnica, né, parte técnica de catar, de Quiron e tal. E também, assim, tinha a parte que a gente de socializar mesmo. Esse era um momento para a gente poder conhecer uma outra, trocar conhecimento, sabe? Então, o gostinho era uma coisa, assim, muito profunda para cada um que vinha aqui, né, fazer o gostinho. É muito legal isso, assim, que até hoje o filho dele continua esse legado. Hoje não é mais assim, o gostinho não acontece mais aqui. Mas o filho dele mora em Goiás, Brasília, né, Chus? Aí o gostinho hoje é realizado em Goiás. Inclusive esse ano tem lá, né? O gostinho vai ser feito lá em Goiás, Alto Paraíso, né, Chus? Esse ano especificamente, né, vai ser realizado na cidade de Rio Verde, né? Desde que o Goshin saiu daqui, né, a gente transportou todo o dojo, literalmente, né, as madeiras, telha, tatame, tudo que tinha aqui de estrutura do dojo foi mandado para Goiás, né? O filho dele recebeu lá e remontou, né, o dojo lá, né? Aí o Goshin desde então tem acontecido na cidade de Alto Paraíso, em Goiás. Esse ano especificamente vai ser na cidade de Rio Verde, né? Esse ano vai mudar. Então o Ki do Sensei tá lá no dojo dele. Quer perguntar? Então, eu queria, assim, aproveitar, porque muitas pessoas não tiveram, às vezes, por N motivos, acesso, não conheceram mais de perto o Sensei Watanabe, né? Eu queria saber, assim, como que era o Sensei no dia a dia, que você teve mais, assim, contato com ele, né? O que ele gostava, ele tinha alguma frase que ele sempre falava. Eu queria que você me contasse essas coisas, Cristina. Ele era uma pessoa muito simples, mas também era uma pessoa muito brava também. Muitas pessoas mais velhas contam que ele era muito bravo. Só que, graças a Deus, assim, eu não conhecia essa parte brava dele. Eu conhecia aquela pessoa doce, né? Eu vinha aqui os finais de semana e uma das coisas que ele adorava era pescar. Ele ia pescar e cozinhar também, era o hobby dele, adorava cozinhar. Chegasse aqui, essa mesa dele estava farta. A churrasqueira quase que ele não apagava, ele adorava fazer churrasco. Era uma pessoa maravilhosa, assim. Acho que era difícil ele chegar aqui, vocês iriam ser muito bem recebidos. Ele adorava receber pessoas aqui. Ele sempre andava com aquelas roupas tradicionais japonesas, assim. E ele era uma pessoa muito acessível também, que chegava, ele sempre estava... Você via ele andando na rua aqui o tempo todo, para lá e para cá. As pessoas vizinhos aqui que moram próximo da casa, que todo mundo conhecia ele. Chegar na rua e perguntar, as pessoas vão saber quem ele era, assim. E uma coisa muito interessante, todo o gostinho que tinha, ele pegava aquele jipe dele, tem umas pedras ali na praia, assim, e ele levava as pessoas para dar um susto nas pessoas. Era muito legal, era divertido, assim. Parecia que o jipe ia capotar naquelas pedras, mas era assim, era diversão. Ele já levava, ele era muito brincalhão e muito arteiro também, né? Ele ficava pregando peça em todo mundo. E de vez em quando ele estava bravo, assim, ele chegava assim e dava tapa em todo mundo. Graças a Deus não aconteceu dele dar tapa em mim, não, mas muitas pessoas ficavam com só o ódio, assim, de raiva, assim, que do nada presta atenção e dava aquelas porradas assim no povo, mas em mim nunca aconteceu isso, não. Então ele era muito assim, ele era muito divertido, bem humorado, nossa, muito legal. É bacana. Eu conheço o mestre assim também, que adora dar uns tapão, né? E fica a mão marcada, né? Eu vou confessar que eu nunca levei um tapa, mas falei, pô, eu queria levar um tapa do mestre Kang. Um abraço, mestre Kang, nono dan de Taekwondo. Eu já vi ele deixar a mão nas costas de muita gente. Bacana. O Schuster, eu vi foto, passamos as fotos aí. Você sempre presente, com a mão na massa, né? Como é que foi desmontar esse dojo aí? Olha, foi bem trabalhoso porque a gente recebeu essa missão, né? Essa grata missão, foi uma honra, né? Para a gente ser incumbido a gente, né? De fazer
transporte, desmontar e mandar o dojo para lá. E foi muito trabalhoso, porque falando de parte prática mesmo, assim, né? A gente teve que tirar toda a parte de telha para depois começar a tirar as madeiras e as madeiras de cima foi até relativamente fácil, mas as estacas mesmo que estavam fincadas no chão, acho que o Shihan, né, o Watanabe, ele era bem criterioso com isso, tinha quase meio metro de concreto como se fosse para ficar firme no chão, né? E para a gente tirar foi extremamente difícil. A gente tentou tirar na mão e tinha, se eu não me engano, umas 9 estacas, né? E a gente tentou tirar ficou mais de um dia, não conseguimos tirar, né? E falou, não tem como, a gente vai precisar de uma escavadeira para vir auxiliar, porque não tem como tirar isso na mão. A gente vai demorar muito meses aí para poder conseguir tirar. Aí a gente conseguiu o contato com o pessoal que trabalha com escavadeira, aí veio aqui auxiliar a gente, e ainda assim foi bem trabalhoso, tem vídeo, tem foto desse dia. Foi um trabalho, foi muito prazeroso, né? Porque toda a simbologia, né? A gente está ali mexendo com algo que é histórico, né? Principalmente para o karatê. E a gente está nessa missão, foi trabalhoso, mas foi extremamente prazeroso participar. Então, Cristina, o sensei é uma pergunta um pouco chata, mas é importante, né? Até para as pessoas se basearem, né? Eu sinto que o sensei é uma pessoa desapegada, assim, né? Mas, tipo assim, ele conseguia sobreviver com o dojo aqui, né? Porque aqui é bem afastado. Como que era a vida dele profissional? Ele ganhava dinheiro com o karatê? Isso sustentava ele? Tinham alunos aqui? Você sabe alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, nesse sentido, o que eu sei dizer assim é que ele vivia de seminários, né? Iniciava o ano assim, ele tinha seminário em vários lugares uma agenda, né? Em vários lugares do Brasil, assim, do país e fora do país também. É o que eu sei, né? Agora fora isso aí eu não sei dizer. Não, tá respondido. Então, às vezes você não precisa ser rico, né? Ele era uma pessoa rica. Então, porque ele tinha amigos, então ele conseguia sobreviver só fazendo seminários, não tinha alunos fixos, ele não tinha alunos fixos aqui, mensalidade, né? Então, isso que eu queria falar. Então ele montava o dojo aqui e fazia seminários aqui também? Às vezes ele recebia algumas pessoas aqui, mas o evento mais importante mesmo de receber várias pessoas era o Goshin, que era o mês de março, sempre na segunda semana do mês de março, aí era o grande evento que era o Goshin. Então, ele tem vários quartos aqui, então ele alojava as pessoas aqui e as pessoas faziam o Goshin aqui nesse dojo. As pessoas que ficavam alojadas aqui, tinha muitas que não se sentiam à vontade, dormia no tatame, as pessoas mais próximas ficavam nos cômodos, como vocês ficaram no quarto, inclusive aquele cômodo ali era do Sensei Tanaka, mas também a gente pagava um valor para participar do Goshin e era incluso a hospedagem. Aqui próximo, aqui por ser praia, tem bastante pousada aqui. Então já era um pacote que ele fazia, já era tudo incluso, a alimentação, hospedagem, a comida, geralmente ele era muito exigente com a comida, ele falava que a gente tinha que comer bem. E assim, era muito divertido, assim. Então ele não deixava faltar nada pra gente. Ele era muito ele se preocupava muito com essa parte de deixar a gente bem, sabe? Assim, era muito legal. Então, aqui nesse local, a gente vê muitas coisas que ele fazia, né? Tem o sofazinho que ele sentava, tem a poltrona dele, o quarto dele a Cristina deixou do jeito que quando ele estava aqui, né? Tá tudo muito, muitas lembranças, né? E a gente vê aqui muito verde, muitas árvores frutíferas, né? E eu queria saber, assim, você lembra dele plantando? Como é que era essa relação dele com a natureza? Eu lembro, sim, ele plantou esse pé de abacate aqui, ele plantou com um vizinho, inclusive, que mora aqui do outro lado aqui da rua. Eles trouxeram uma muda bem pequenininha, plantaram o pé de abacate. Tem um pé de jabuticaba ali também, que dá bastante jabuticaba.
tem várias plantinhas aqui dele, acerola também. Eu lembro dele, menina, vamos fazer suco. Ele falava assim, aí ia lá, pegava uma vasilhinha, vamos catar a acerola. Ia lá, catava a acerola, e aí, daí a pouco ele estava ali fazendo suco. Aí, daí a pouco ele estava chupando uma laranja, chupa laranja também. E era assim, ele era divertido. Então, ele, tudo que você vê que ele plantou aqui, que era coisa que ele gostava muito, né? Ele gostava de chegar nesse pé de laranja aqui e catava a laranja, daí a pouco pegava a faquinha, já estava chupando a laranja ali. Então, era coisa que ele plantou que ele gostava e ele consumia mesmo, assim, né? Era muito legal isso. Bacana. E agora você vai dar aula, você está dando aula lá no seu dojo agora. E você vai dar a aula de karatê, você vai disseminar o que você aprendeu com o sensei. Ah, com certeza, né? Não deixar o legado dele morrer. E uma das formas de não deixar isso acontecer, agora eu dando aula, tendo meu próprio dojo, para tentar passar um pouco dos ensinamentos, né, que ele passou para mim, passar para os próximos aí, que isso nunca morra, né? Essa é a intenção. E aí, Schuster, você vai... Como é que é agora? Você vai ter uma aula com a sua aluna, não? Nós vamos dividir, né, as aulas, as modalidades, vão ter outras modalidades. Eu vou dar aula de algumas modalidades, a Cristina vai dar aula de karatê. E a gente vai fazer essa divisão, né? Algumas aulas a gente pode dar em conjunto, pode dar aula junto, né? Em evento de graduação, a gente vai estar sempre junto. Principalmente no karatê, né? Que é nossa modalidade em comum, né? E a gente vai estar lá sempre junto, dando aula, passando o conhecimento adiante, né? Não deixando o legado morrer, né? Até porque a gente tem um slogan, né? No karatê tradicional que o legado continua, né? E a gente vai continuar esse legado, passando tudo que a gente aprendeu adiante para as próximas gerações que estão vindo aí. Bacana. Eu vejo você treinando de jiu-jitsu, né? Muay Thai, kickboxing, no-gi. Vai ter tempo de pegar a faixa preta do karatê, não? Não, o karatê, eu sou preta. Já sou preta. Aí já a gente vai continuar nessa caminhada, né? De continuar avançando. Tem os dans, né? Das modalidades tem os dans. E pretendo terminar nunca, né? Continuar até o final da vida, porque é algo que a gente... É a nossa paixão, né? A arte marcial sempre foi a minha paixão. E eu pretendo continuar passando esse conhecimento adiante e também buscando conhecimento, né? Então, né? A gente está aí nas redes sociais, acompanha lá. Eu sempre estou em seminário, em evento de todas as modalidades. Eu vou em seminário de jiu-jitsu, eu vou de muay thai, eu vou de kickbox, vou de karatê. Eu estou sempre buscando conhecimento, né? A Cristina também. E para a gente estar sempre atualizando, sempre para poder ter conteúdo para poder passar para as gerações e para os nossos alunos, né? Eu queria, só para a gente fechar, queria que você falasse como que o sensei era como atleta, me fala um pouco do sensei, das coisas que ele fez para o karatê no Brasil, como que ele era como atleta, como técnico. Olha, ele era uma pessoa muito dedicada e muito exigente. Ele separava o amigo do atleta. Se você ia treinar para competir, ele ficava 2 horas ali falando, repetindo o mesmo golpe. Então ele era muito exigente. Você poderia ser o melhor amiguinho dele, mas na hora de treinar mesmo, ele colocava você ali 2 horas ali, você não tá legal, não tá legal. Então assim, isso fez com que ele trouxesse pessoas de alto nível, né? Levasse pessoas para competição, para seleção, pessoas com alto nível, sim, técnico, sabe? Então isso ele era assim. Ele era muito exigente, ele sabia separar a amizade do atleta. Se você não tá bom, você não vai competir. Então ele era muito exigente com isso. Então acredito que isso só fez engrandecer o karatê e as competições, né? É isso. E você teve contato com o Sensei Tanaka? Ele ficava aqui, morava aqui? Como que ele era? Olha, o Sensei Tanaka, eu tive pouco contato com ele. Ele chegou a morar aqui, mas assim, ele era muito tranquilo, a maior parte do tempo dele era mais calado. Assim, foi o que na época que eu convivi um pouquinho com ele, era isso. Então, assim, o meu contato maior mesmo foi com o Sensei Watanabe.
O Tanaka só tive mais contato assim, no Goshin mesmo, né? Que ele dava aula no Goshin, ele sempre tinha os horários assim, no Goshin, de cada professor passar uma técnica, dar a sua aula. Então, o meu contato mais com o Sensei Tanaka foi mais no Goshin mesmo. Aí ele sempre ficava naquele quartinho ali, que era o local onde ele morava ali, ficava aqui. E aí ele sempre era muito educado, sempre muito educado, mas sempre muito quietinho, muito reservado, muito calado, muito na dele, assim. Já o Sensei Watanabe não, era o oposto, né? Ele era muito comunicativo, muito brincalhão, aí é isso. E assim, o que você presenciou dele tecnicamente te ensinando? Como é que era a técnica dele? Como que ele era assim, tecnicamente falando? Cara, é incrível, assim, você fica uma vida inteira lá dando um Ezuki, por exemplo, né? E aí, quando o sensei chegava e entrava na base, assim, ele ia fazer pela caraca, na minha cabeça, eu falava, nossa, é tão perfeito isso, que é como que eu vou treinar uma vida inteira e eu não vou conseguir, sabe, assim, eu não vou conseguir chegar a esse nível técnico que o cara tinha. Então é só você pegando, hoje, né, assim, eu pego o vídeo dele, assim, fazendo kata, às vezes ele fazia os tekis, ele mandava vídeo para mim, eu tenho uns vídeos que ele mandava para mim. Cara, aquela coisa perfeita, assim, o movimento fala mais que 1000 palavras. Você olhar, assim, cara, que coisa perfeita. Então isso, assim, é um nível técnico, assim, que hoje só você vê os vídeos para você entender o que eu tô falando, assim. Então era absurdo, assim, o nível técnico dele. E as pessoas, quando ele partiu, como é que foi essa partida dele? As pessoas aqui, os vizinhos, os amigos. Me fala um pouquinho. Olha, os vizinhos, ele tinha uma boa convivência com os vizinhos aqui. Não pôde, o velório dele foi velado aqui mesmo, no próprio dojo. Foi em 2021, né, o falecimento dele. E pro pessoal, assim, que treinava karatê foi muito triste, assim, quando a gente já esperava, né, de certa forma, porque ele estava fazendo tratamento contra o câncer e tal, mas a gente nunca quer ter, né, essa notícia, assim, que a pessoa partiu, assim. Como estava na pandemia, acredito que não pôde vir muitas pessoas, assim. E ele é um cara que ele falava, eu não quero incomodar. Um dia ele sabia que ele estava partindo, ele falava, eu vou partir do meu jeito. Então ele comeu tudo que ele queria comer, mesmo não podendo comer pimenta, ele adorava molho shoyu, adorava cozinhar. Então ele não se privou disso, ele falou assim, eu vou viver do jeito que eu quero viver mesmo. E foi isso, assim, e tipo, foi muito triste receber a notícia mesmo, quando ele faleceu, né? E acredito que não veio muitas pessoas por conta da pandemia. E, cara, é triste, assim, nossa, é muito ruim, sabe? Eu fico emocionada de falar, porque me vem todo aquele dia, assim, sabe? Me vem na mente as lembranças de como foi, assim, chegar aqui, olhar pro dojo e tá o corpo dele ali, não mais a pessoa, sabe? Em vida, assim. Então, até hoje, quando eu chego aqui, eu fico muito emocionada com isso, sabe? É isso. A gente espera que ele esteja num plano aí superior, que esteja bem, né? Vamos fazer a nossa mentalização aqui e que a nossa vibração chegue até ele, apesar de nunca ter contato, mas a gente sente energia aqui do local, né? A gente vai passar essas tomadas aqui do local, é bem bacana. Vamos, já está dando nosso tempo, e eu vou agora fazer uma pergunta para Elaine. Elaine, eu estou vendo você com uma pulseira budista, né? Você sempre foi uma pessoa que trabalhou no banco, uma pessoa centrada, né? E como que está sendo esses 17 anos trabalhando com pessoas das artes marciais, um universo totalmente novo para você, você que administra a nossa empresa, você que está à frente, né? Eu sou a parte artística, a parte comercial, mas você que gere a empresa. Como que você se sente aí trabalhando nesse novo universo? Esse eu não esperava, viu? Olha, essa pulseira aqui, quem me deu foi o mestre Robert Crossan, quando veio dos Estados Unidos para cá.
né? E a gente recebe muitos presentes. Já recebemos o dragão da Cristina, maravilhoso, que está lá na editora. A gente tem um mural enorme lá com coisas, com lembranças. E a gente sempre que olha está lembrando de todos, né? Então, e assim, a arte marcial para mim foi um mundo novo, né? Uma coisa que eu não conhecia, né? O que eu gosto da arte marcial é a filosofia, né? Então isso para mim, ó, já vou chorar daqui a pouco, é uma coisa que me toca, a parte filosófica, a força da disciplina, o legado, né? Esse ensinamento é o que eu gosto. E o Fábio gosta da técnica mesmo, mas para mim é um mundo que eu descobri agora, não me vejo de outra maneira agora, né? Daqui até o final da minha vida. Fiz muitos amigos e vou fazer ainda, que aqui a gente não faz um trabalho, a gente faz amigos, né? E é isso. E continuamos aí fazendo e procurando valorizar, e a principal lição que nós estamos levando daqui é essa. Valorize seu sensei, valorize o seu trabalho, valorize as pessoas, né, que fazem o melhor e que se preocupam com as outras também, porque aqui a gente não está falando de uma arte marcial, de um esporte, a gente está falando de uma família, né, porque a arte marcial se torna uma família, né, então é isso daí, eu acho que esse é o principal ensinamento dessa entrevista de hoje. E a gente está vendo o legado seguindo aqui, né, eles estão abrindo a academia agora, e o que eles aprenderam, eles estão levando para frente, que é um sinal também de maturidade, né? É uma necessidade que as pessoas, com o tempo, com a idade, quando vão envelhecendo, elas têm necessidade de passar aquilo que elas aprenderam. E esse é o sentido da vida. Eu acho que é isso. Elaine roubou a cena aqui. Muito bom. E só para finalizar com o Schuster aqui, o Schuster é doutor, né? O Schuster, ele é advogado, procurador, né? E mesmo assim está empreendendo e abrindo dojo. Você já tem a sua profissão, mas você está insistindo e trabalhando com arte marcial, que é o seu... porque assim, a sua aptidão não deixa de ser a advocacia, mas também a arte marcial. Como que você concilia? Bem, essa parte, né, da profissão jurídica, né? Eu sou advogado e é uma profissão que me dá uma certa flexibilidade, né? Eu consigo trabalhar, fazer o meu ofício, né, de forma bem flexível. E a arte marcial é minha grande paixão, né? É minha vida. E se juntou o útil ao agradável. Eu sempre tive um interesse pela área jurídica, né? Mas também sempre tive um grande interesse pela arte marcial, isso desde criança, até antes do pensamento em seguir a área jurídica, né? E a arte marcial a gente consegue conciliar, porque a gente está abrindo nossa academia agora, eu e a Cristina, e a gente consegue flexibilizar os horários, né, para eu conseguir fazer os dois ofícios, né? O ofício de professor de arte marcial, né, e o meu ofício como advogado também. E a gente tem essa facilidade da flexibilização do ofício mesmo, assim, né? E são duas paixões que eu tenho, né, que é a paixão pela área jurídica e a paixão pelas artes marciais, pela filosofia, e eu vejo que um complementa o outro, né? Porque a arte marcial é uma filosofia pura, e no direito a gente estuda muito filosofia também, né? São duas áreas de muito estudo, né? De muita filosofia, e a gente acaba tendo que ler muito, que está sempre se atualizando, tanto na arte marcial como no direito também, né? Hoje a legislação é de uma forma, amanhã é de outra, o entendimento doutrinário, jurídico é de uma forma, e amanhã é de outra. A arte marcial, como eu pratico várias modalidades também, a gente acaba tendo que estar sempre atualizando também com regras, pontuações das competições, né? Cada uma tem uma forma de pontuar, tem uma forma de validar uma pontuação, e a gente tem que estar sempre estudando, sempre adquirindo conhecimento, né? E eu busco fazer muito isso na minha vida, né? Sempre estar buscando conhecimento, conhecendo pessoas novas, conhecendo lugares novos, fazendo novas amizades. E
Acho que é isso, assim, a facilidade de conciliar os dois é mais pela flexibilização das profissões, né? Maravilha. Vamos só fechar agora com a Cristina, que ela está aqui quietinha, mas, né? Sempre, né? Está sempre observando. Você se sente realizada por ter tido um ensinamento assim de um grande mestre? Porque ele é uma referência no Brasil, né? Você se sente realizada por ter sido aluna dele? Ah, com certeza. Olhando hoje, acho que é o sonho de qualquer pessoa, né? Quem teve essa oportunidade teve, quem não teve, infelizmente, não vai ser possível. Aí, para isso, acho que a gente tem que continuar o legado dele, né? Nossa, para mim, eu me sinto muito feliz em saber que um dia eu pude treinar com ele, né? Ele pôde me corrigir, ele pôde passar a catar novo, ele pôde falar, olha, o seu Zuki, acerta um pouco aqui e corrige dali. Então, cara, eu me sinto muito honrada, muito realizada de ter tido essa oportunidade. De ter o diploma de primeiro dan entregue pelas mãos do Sensei Watanabe é uma realização que eu acho que foram para poucas pessoas, né? Graças a Deus eu tive a honra de poder receber o diploma das mãos dele. É isso. É isso aí, dá para perceber a emoção, né, nas palavras, no olhar. Muito bacana. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a Cristina Schuster pela recepção que a gente teve aqui, que a gente está tendo. Eu estou até sem jeito aqui, foi muito bacana, está sendo muito bacana. E é isso aí. E domingo estaremos lá fazendo a cobertura do lançamento, da inauguração do Strike Fighters. E eu quero agradecer principalmente a você que ficou aí até agora, até o final do programa. Muito obrigado. Tá? Quero agradecer, né, o Inglês no Tatame, né, da minha professora Viviane Ramajo. Quero agradecer, né, o Marcelo da Incorpore, da academia que a gente tem essa parceria. Muito obrigado pelo apoio. E continue disseminando aí, divulgando o nosso canal. Tá? É um canal pequeno, mas com grandes pessoas. Eu prefiro muito mais ter 4.000 pessoas aqui de peso, que são vocês que estão aí, do que ter 1 milhão de pessoas que vão só rodar a tela, né? Então, muito obrigado. Divulgue, escreva. Se você não está inscrito, está conhecendo agora, inscreva-se, tá? Venha para o nosso time aí dos professores e mestres, tá? Compartilhe esse vídeo e acompanhe nosso trabalho, ok? Até o próximo vídeo. Vamos fazer um os? Vamos. Os.